Bom, gente, boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai começar com a nossa terceira live do nosso Dialogando com a Agroecologia. Hoje a gente vai ter como convidada a Paula Santos, que é nutricionista, agricultora agroflorestal e permacultora. Ou seja, ela é nutricultora e ela vai contar para a gente o que é isso, o que é esse nome nutricultora, tá? A Paula é formada em nutrição, né, desde 2004, agroflorestal, ela tem 4 pós-graduação na área, sendo uma delas em fitoterapia funcional, pela Universidade Cruzeiro do Sul, em parceria com a VP Consultoria Nutricional. Em 2015, ela fez imersão na Alemanha em fitoterapia e agricultura biodinâmica, pela VP Consultoria Nutricional, e ela trabalha como nutricionista, né, fazendo seus atendimentos no consultório e divide seu tempo na plantação agroflorestal que ela tem na propriedade dela. Tá? Então, hoje eu já quero agradecer imensamente a Paula por ter aceitado o convite, né, ela é uma pessoa fantástica, que tem muito conhecimento, muita coisa boa para passar para a gente, então eu quero já agradecer aqui a participação dela, e eu espero que vocês tenham uma tarde excelente para aproveitar tudo que a gente conversar aqui, tá? Muito obrigada, Paula. Ô, Tati, muito obrigada. Eu que agradeço vocês todos pelo convite, fico muito feliz em poder passar um pouquinho da minha experiência. Eu digo que eu sou nutricultora, né, porque eu sou nutricionista e também agora agricultora, né, então desde 2015 eu me encontro agricultora, graças a Deus, muito feliz. Eu falo que a plantação ela veio na minha vida como uma planterapia no momento de muita dor. 2015 foi muito difícil para mim, foi um ano de muitas perdas, né, para mim. Então eu perdi meus 3 avós, um atrás do outro, cada mês foi um. Então foi um momento muito difícil na minha vida. Deus colocou a plantação. Acho que ele já sabia o que eu ia passar, e colocou a plantação na minha vida. Então eu abracei de corpo e alma a plantação. E comecei em 2015, depois que eu voltei da Alemanha, a minha última pós-graduação foi em fitoterapia, e no final teve uma imersão em fitoterapia na Alemanha. Eu falei, eu quero ir, porque a Alemanha é uma grande referência para a gente, né, na fitoterapia. Eles reembolsam 90% do tratamento das pessoas que fazem com terapia alternativa. Então eu fiquei doida para ir, para poder conhecer, ver como é que é. E quando eu cheguei na Alemanha, nós ficamos hospedados fomos estudar, né? Nós ficamos hospedados num mosteiro e fomos estudar dentro de uma fazenda com padrão ouro, um CSA na Alemanha, agricultura biodinâmica. Então foi muito lindo a estadia lá. E quando eu voltei de lá, eu falei que eu queria ter minha própria plantação, eu falei que eu queria ter meu plantio, só que eu nunca tinha plantado, sabe? Eu nunca tinha tido contato com terra, gente, foi surreal a minha vida, porque contato nenhum, eu não fui aquela pessoa que morou em local que tinha terra, não. Onde eu morei sempre foi tudo cimentado, eu nunca tinha tido esse contato com sítio, com nada. Meu pai nunca tinha deixado eu ter bicho de estimação, não tinha contato nenhum. Então, foi um desafio muito grande na minha vida começar o plantio. Então, eu lembro que na época que eu voltei, eu falei que eu queria iniciar a plantação, corri atrás de agricultor. Graças a Deus, encontrei o Jorginho, que ficou comigo 4 anos. O Jorginho já tinha uma experiência de muito tempo com a agricultura, e a gente começou. Então, eu comecei em setembro de 2015, quando foi no final, com 45 dias, eu fiz minha primeira colheita. Foi o alface, a rúcula, né? Esses que têm o ciclo mais curto. E assim eu continuei, e aí eu fui com muitas dificuldades, assim, muitas vezes chorei, meu Deus, como chorei, porque a gente às vezes cria expectativa e a gente tem as intempéries, né? Tem o tempo, tem chuva, tem sol, são tantas coisas, às vezes você fica esperando e a natureza vai no tempo dela, né? E como eu estava vendendo, sabe, Tati, um dos maiores desafios para mim foi o comércio, porque as pessoas elas não entendem. Então, o que mais eu sofri foi com as pessoas que compravam, né, os consumidores, que não entendem todo esse trabalho. Eu não sei vocês se tem alguém que produz, não sei se tem alguém aí que faz a produção e venda, para poder trocar essa experiência aí comigo, mas eu digo para vocês que a minha maior dificuldade foi isso, porque a gente até entende o tempo da natureza e tudo, mas as pessoas parecem que não entendem, né? Acham que tudo vem diretamente da prateleira do mercado, entendeu?
Você quer, você tem, você quer, você tem. E não é assim. Às vezes, no mesmo canteiro, você não tem tudo que você plantou. De repente, você pode ter plantado 50 pezinhos de brócolis. E você não vai ter no final esses 50 pezinhos de brócolis. Alguns vão morrer, e alguns vão ficar. Então, isso depende demais, né? Então, a minha maior dificuldade foi com a parte dos consumidores, com essa cobrança, né? Até hoje eu fico trabalhando bastante, mas eu ainda tenho menos problemas, que a gente pode até conversar mais. Se você tiver outras perguntas para fazer, senão eu vou falando, Tati. Fique à vontade, Paulo. Depois aí a gente vai abrir para as perguntas, para as pessoas quiserem, tiver mais interesse, mas fique à vontade, tá? Então tá, então vou continuar aqui. Aí eu comecei o meu plantio em agosto de 2015, mentira, voltei da Alemanha em agosto de 2015, em setembro eu comecei o meu plantio, final de outubro fiz a colheita, e assim eu comecei a colheita e as vendas e tudo. Só que nisso eu queria muito fazer a agricultura, fazer o plantio agroflorestal. Era meu sonho era fazer agrofloresta. Porque quando eu fiz a biodinâmica na Alemanha, o Tati, apesar de eu consumir carne, hoje eu iniciei minha vida na agricultura, eu consumia 98% de carne, sabe assim? A minha vida era um consumo de carne muito grande. Gente, até porque a minha primeira pós-graduação foi em nutrição esportiva, segunda fisiologia do exercício, a pessoa era completamente dentro da atividade física, consumo de proteína lá no alto. Hoje a minha vida é completamente diferente. Muitas coisas foram mudando com essa coisa da natureza, né? Então eu fui tendo mais consciência dos impactos, então meu consumo foi mudando, foi ficando um consumo mais consciente. E hoje também, com a parte da minha profissão, né, eu enquanto nutricionista, tendo até hoje, dentro do consultório, mudou muito, né? Então, toda vez que eu vou prescrever, eu fico imaginando, fico pensando qual é o impacto que a minha dieta vai causar, qual vai ser o impacto das minhas escolhas para aquela pessoa, o que eu tenho que orientar para aquela pessoa, para poder que ela pense, né, no que ela vai consumir, a forma que ela vai consumir, para que esse impacto seja menor. Eu fico orientando tudo isso, mas porque hoje eu vivo dentro da agricultura, diretamente na área, né, diretamente com a mão na massa, né, aquela mão, como é que fica? E assim a gente vai tendo a noção dessas dificuldades, sabe, Tati? Então eu digo hoje que eu não consigo mais me ver separando a nutrição da agricultura. Às vezes eu escuto umas pessoas falando que não vão a campo porque não querem. Eu não vou mexer com plantio. Não existe isso. O profissional da nutrição, estou falando enquanto nutricionista, assim, sabe? É claro que todos os profissionais precisam. Enquanto nutricionista, nós que prescrevemos e que ficamos falando o tempo inteiro o que vai ser melhor para as pessoas para prevenir doenças, o que vai ser melhor para ela poder curar alguma doença, sempre vai entrar a alimentação, né? Então, nós, enquanto nutricionistas, nós temos um impacto muito grande no campo, nós temos um impacto muito grande no meio ambiente, porque nós prescrevemos o tempo inteiro o que as pessoas precisam consumir. É claro que hoje em dia, claro, todo mundo que está voltado para isso dá suas dicas, fala, faz tudo, mas o profissional que está ali capacitado para poder falar, que tem que ficar em cima, que faz a sua dieta, e tudo, é o profissional da nutrição. E eles precisam mudar. Hoje, eu dentro da área, que hoje eu dentro do plantio, eu vejo que nós precisamos muito estar com a mão na massa, nós precisamos muito ter consciência dos nossos impactos, né, das nossas dietas, das nossas escolhas e tudo. E o que eu estava falando da parte da agrofloresta foi porque quando eu comecei, Tati, tudo isso, acabou que eu entrei da nutrição aí, eu queria muito fazer agrofloresta, eu não sei como é que é a galera sua aí, seus alunos e tal, em relação à agrofloresta, mas assim, eu fiz 5 cursos para começar a fazer a minha agrofloresta, para eu ter segurança para fazer uma agrofloresta, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou colocar tudo isso em prática, né? São os status, né? Eu tenho que saber quais são os estratos, extrato alto, médio, baixo,
vai ser o emergente, tudo isso, né? A gente precisa ter essa noção, porque depois que você vai plantar sua bananeira, sua árvore, sua madeira, o que seja ali, como é que eu vou tirar depois se tiver tudo errado, né, Tati? Então eu fiquei com aquele medo em relação a isso, fiz 2 cursos com o Ernst Goethe, fiz 2 cursos com o Namastê Schmidt, com uma pessoa que eu sou apaixonada, adoro os cursos com o Namastê, fiz um com a Tati, né, Tati, nós fizemos com o Ernst lá na Bahia, eu fiz um com a Tati na Bahia, com o Ernst, fiz um também aqui no Rio, em Casimiro de Abreu, da Agenda, Agenda Goethe, né? Então, eu fiz 5 cursos de agroflorestas, Tati, para eu conseguir ter isso. E o Namastê falou uma vez assim para mim, Paula, qualquer coisa que você fizer vai ser melhor do que você está fazendo. Porque você já tem uma noção, não tenha esse medo que você está e tal. Manda ver. Mas, Tati, eu gastei, sem sacanagem, eu acho que foi um caderno, fazendo esboço de canteiros. Eu queria entender aquilo tudo, os espaços, eu queria entender como é que era essa coisa de extrato, como é que eu ia fazer os plantios, né? Como é que eu vou fazer para poder fazer conjugado, o que é emergente, qual que vai ser o médio, como é que vai ficar legal esse com aquele, Tati. Eu sei que eu gastei quase um caderno fazendo esse esboço. Tem até no meu canal no YouTube, acho que tem 2 desenhos que eu fiz de agrofloresta. Mas aqui, Tati, o que eu faço para mim? Eu tento fazer tudo dentro da minha realidade, do que eu tenho aqui. Às vezes a gente fica com muito medo, que é o que eu tinha aqui, muito medo de iniciar uma agrofloresta e tal, mas a gente tem que fazer dentro da nossa realidade. Então, o que fica mais fácil para mim, para eu poder colocar madeira, eucalipto, eu aqui tenho muita jaqueira, então a jaqueira dá uma madeira linda, e aí é só a gente ir manejando. Lembra lá no Henrique que tinha jaqueiras cortadas e mesmo assim elas produziam, não era, Tati? Então eu tenho aquela referência da jaqueira linda, mesmo estando cortada com 5 metros, aquelas toras lindas, ela ainda dava jaca, e eles usavam aquilo para a madeira deles. E eu aqui tenho isso, porque senão fica tudo muito caro, sabe? Se a gente vai fazer uma área grande, Tati, fica caro você ficar comprando muda de tudo. Né? Você vai fazer sua agrofloresta, aí você vai comprar suas mudas, fica caro. Então, eu aqui ainda faço com eucalipto, mas no momento, minha área nova, eu tenho muita muda de jaca. Então, minha nova agrofloresta, que vocês estão vendo aqui agora crescendo, eu estou fazendo de bananeira com a jaqueira. A bananeira para ir para poder fazer a minha biomassa, a jaqueira para poder me dar a madeira, futuramente, uma madeira linda, que é bem laranja e tal, e planto capim-mombaça aqui também. São essas 3 que eu tenho para poda, sendo que a jaqueira eu vou fazer essa retirada para fazer a minha madeira aqui, porque é o que eu tenho aqui de muitas mudas, tá, Tati? Eu poderia ter colocado outras, eu posso usar várias outras, mas eu tenho que comprar para isso, e nesse momento eu não vou fazer a compra porque é uma área muito grande. Quando eu fizer de novo o manejo da minha área, eu posso mudar. Assim como nós fizemos lá, Tati. Você lembra que a gente botou tudo para o chão para reiniciar uma agrofloresta? Então, futuramente, pode ser que eu mude aqui, depois que eu colocar tudo para o chão. Eu não sei se o pessoal sabe como é que é o esquema de agrofloresta, se alguém quiser me perguntar, mas a agrofloresta a gente vai fazendo assim, ó, a gente planta de acordo com o tempo. Por exemplo, eu estou plantando essa área até esse milho aqui secar, né? Então, são 6 meses. Então, essa minha agrofloresta dessa área aqui, eu tenho 6 meses com ela. Então, eu só volto para essa área quando o meu milho for colhido. Aí eu vou manejar a área inteira e fazer todo o replantio. Se eu tivesse plantado aqui, por exemplo, mandioca, que é o tempo de 8 meses ao ano, né? Depende da mandioca. Eu não sei como é que vocês chamam aí, aqui a gente fala na mandioca, e aí fica entre 8 meses e 1 ano. A minha agrofloresta, eu só iria retornar para essa área depois que eu colhesse a minha mandioca. Porque senão você passa a informação de velhice, né? Se você coloca uma mudinha numa área que tem planta velha, você vai passar uma informação para ele de velhice. Então, a gente tem que a sua agrofloresta, você que tem que colocar o tempo dela, de acordo com a área que você tem. Eu tenho essa área que é de 6 meses, assim como tem uma área que vai para 1 ano, que é que eu vou ter a mandioca.
o tempo que vocês querem retornar, fazer toda a poda, colocar tudo para o chão e reiniciar a sua agrofloresta. Então, eu aqui só vou mexer novamente, se eu quiser mudar, depois que eu colher o milho. É isso que eu, assim, eu vou fazendo nesse esquema aqui. Mas, ó, eu vou falar para vocês que, assim, mas eu já apanhei é muito nisso tudo, mas eu já apanhei é muito nisso tudo, apanham até hoje. Mas hoje eu já tenho os meus consórcios, os quais aqui dão certo, entendeu, Tati? A gente vai aprendendo, né? Eu gosto de já fazer alface, com a rúcula, ou almeirão com a rúcula, porque a rúcula sai muito rápido, então na hora que a rúcula começa a atrapalhar meu alface ou meu almeirão, eu já estou na hora de fazer a colheita dessa rúcula. Quando a alface começar a atrapalhar uma outra cultura que eu coloquei junto, já está na hora de eu retirar essa alface. Então, eu coloco no mesmo canteiro de 4 a 5 culturas e vou retirando cada um no seu tempo. Quando um começa a atrapalhar o outro, já está na hora de eu fazer a retirada. Então, assim, eu vou fazendo, tá? Igual o rabanete a gente colhe com 30 a 40 dias. Então, vocês já sabem, na hora que você já tem que calcular. Ó, o rabanete com 30 dias já está na colheita dele. Então, o que eu vou poder colocar junto com ele para não atrapalhar? Então, eu vou fazendo dessa forma. Geralmente, eu vou colocando o rabanete, eu coloco um rabanete numa parte do canteiro e na outra partezinha do canteiro eu vou colocando outras culturas para poder fazer esse consórcio. Assim como o milho, eu também coloco, sabendo que o milho ele cresce muito rápido e ele é emergente, então a gente tem que ter um cuidado. Ele não aceita sombra, né? Então ele vem bem rápido, mas em compensação ele vai dar muita sombra rapidamente para as culturas que estiverem junto com ele. Então, junto com o milho, a gente não pode colocar cultura que demora muito, assim como o milho. Tem que ser cultura que sai mais rápido, para não sofrer depois com a sombra, que aquele milho ali, por exemplo, eu já fui desbastando com o tempo. Mas coisas que ficam ali dentro para demorar muito para ser retirada, assim como o milho, sofre. Só que a gente vai apanhando com isso na prática, né? Acho que foi o que eu fui fazendo. Eu fui vendo na prática aquilo que dava certo, o que não dava certo. A gente tem o espinafre que aceita a sombra, então ele é para deixar com milho. Ó, não, Tati. Ai. Travou um pouquinho aqui, mas agora eu voltei a te escutar. Então, é porque eu falei, se vocês que tiverem alguma pergunta para poder eu também ir respondendo, Tati, eu acho até que fica melhor para eu ter uma noção do que o pessoal quer saber, né? Senão eu vou falar aqui, ó, um tempão, mas não sei se é dentro disso que a galera também quer saber. Então, deixa eu aproveitar, a gente está abrindo também para as perguntas, tá, gente? Se tiver alguém que queira perguntar, esteja aqui no Meet e queira perguntar pessoalmente, acho que vocês podem se inscrever aqui no chat. Eu queria, então, já começar a perguntar, na verdade, eu queria que você contasse para a gente, eu já falei isso com você, que eu queria que meus alunos escutassem você falando isso. A relação das punks, né, que você fala que quando você começou a vivenciar o que era ser agricultora, você viu a importância das punks, então eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas que estão aqui. Não, Tati, é assim, olha, quando a gente faz uma agricultura natural, né, onde a gente não vai colocar os defensivos e onde a gente vai deixar vir... Olha só, se eu for mostrar para vocês aqui, essa parte aqui, por exemplo, ó, ela está com a cobertura morta, né? Por isso que ela está assim. Mas mais para lá, ó, onde já tem cultura ali, você vai ver que ela está mais adensada, porque ele também tem muitas plantas espontâneas. Nessas plantas espontâneas vão vindo as punk, né, que vão ser as plantas comestíveis, e também vão vir as medicinais. Então, o que acontece? Conforme a vida de agricultora, nessa vida no campo, a gente acaba tendo esse outro olhar para as plantas que estão espontâneas ali, né? Então, as punk, elas entram muito nisso e elas são muito sustentáveis. Por quê?
Olha, eu vou falar assim para vocês. Alface, toda vez que eu colho, eu tenho que replantar. Então, eu tenho um gasto de mudas, eu tenho um gasto de mão de obra e eu tenho um gasto também da natureza. Quando eu coloco uma bertalha, eu posso comprar uma vez a bertalha, que é uma punk, uma espinafre trepadeira, que eu posso manejar, que é igual eu faço aqui, não faço a bertalha como trepadeira, eu vou cortando, né? Ela cresce um tanto, eu corto, faço uns molhozinhos, como se fosse um espinafre normal. Mas a bertalha, eu planto uma vez só. E colho a bertalha, gente, muitas vezes eu vou colher essa bertalha. Então, ela, o que me faz? Ela me faz ter um custo mais baixo. Então, quando eu trabalho com as punk, Tati, eu consigo colocar as plantas sem químicas mais acessíveis para todos. Porque quando eu vou falar que o orgânico é bom para todo mundo, eu preciso que ele seja bom para todo mundo. E eu preciso oscilar. Eu acho que é muito mais justo eu oscilar aquilo que demanda muito mais mão de obra e do meio ambiente do que aquilo que me demanda muito menos. Porque eu posso ir para a feira tendo que levar o alface que eu plantei, mas eu posso ir para a feira levando uma serralha que eu nunca precisei de plantar. Eu posso ir para a feira levando uma serralha de espinho que eu nunca precisei plantar. Eu posso ir para a feira uma vez só. Então, eu posso colocar as plantas num custo mais baixo, num valor mais baixo para todo mundo. Então, eu acho que as punk precisam entrar na vida de todo mundo. Eu acho que as punk é uma abertura que a gente tem para ser um alimento para todo mundo, porque a gente consegue tê-las, muitas espontâneas, muitas dependem pouquíssimo de mão de obra e do meio ambiente, assim como a água, né? Então a gente consegue fazer isso, e as punk na vida é uma coisa maravilhosa, né? Porque quando eu comecei, Tati, não adianta, assim, eu comecei a ficar maravilhada, eu fiquei que tem que estar todo dia. Vocês estão aí na agroecologia, precisam saber, precisam entender, precisam correr atrás para saber identificar, vai aos poucos identificando essas plantas. Quando vocês começarem a ter o contato com a terra, vocês vão começar a conhecer as plantas que são espontâneas na sua área. Porque o que é espontânea aqui para mim, aí para vocês vão ser outras plantas. Podem ser iguais, assim como diferentes também. Eu já fui aí para Bahia e fiquei olhando várias plantas que são iguais, né? Daqui. Então a gente precisa identificar, a gente precisa ter essa relação, a gente precisa conseguir colocar com que as pessoas abrem os olhos para essas plantas que não são novidade, assim, elas não são coisas novas, elas são muito antigas, só que foram se perdendo com o tempo esse consumo, né? E hoje a gente está tendo que resgatar o consumo dessas plantas espontâneas, desses que o pessoal ditam os matos de comer, né? Quando eu falo para o pessoal que a trapoeraba é comestível, o pessoal fala, nossa, mas isso é comida de coelho. Eu falo, não, isso é comida de todo mundo, inclusive ela é uma fitopunk, porque além dela ser uma planta comestível, ela ainda é uma fitoterápica, ela tem poderes medicinais. Então, a gente precisa valorizar essas plantas. Por que a gente tem que ficar na mesmice do alface com a rúcula, do brócolis, da couve-flor? Por que a gente não pode botar chaia? Por que a gente não pode ter bertalha? Por que a gente não pode colocar beldroega? Por que a gente pode colocar Major Gomes? Aí, para vocês esqueci qual é o nome, usam muito aí. Por que a gente não pode colocar na nossa vida? Vamos ver mais que é. São tantas as plantas espontâneas que vêm aí também, que a gente pode plantar uma vez só, como a bertalha que eu falei. A bertalha não é uma espontânea, mas a bertalha você plantou uma vez só, você vai ter a bertalha durante um tempão. Mas é impressionante, Tati, porque assim, se você coloca uma espinafre e você coloca uma bertalha, as pessoas cismam em querer espinafre. E eu acho a bertalha tão mais gostosa. Uma outra coisa que é muito legal para a gente colocar, por exemplo, a folha da batata doce. Gente, quem planta batata doce sabe que chega uma hora que você não sabe nem o que fazer com aquelas folhas. É claro que você vira matéria orgânica, ainda mais quando a gente trabalha com plantio natural. Mas, assim, é um volume muito grande que você fica olhando e fala, meu Deus, as pessoas poderiam consumir isso no lugar de espinafre, né?
As pessoas poderiam refogar, as pessoas poderiam fazer omelete, as pessoas poderiam colocar no arroz, as pessoas poderiam fazer molho, vários tipos de molho, mas as pessoas querem um espinafre normal. Mas o que eu acho é que nós, que estamos nessa área, incluo todos vocês também, a gente aqui tem que ficar ali batalhando e expondo essas plantas que são comestíveis, né, Tati? Porque eu também percebo que as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem. Então, se a gente começa a falar, tira uma semana e fica fazendo um montão de coisa de batata doce, da folha, uma hora aquilo vai chegar na cabeça da pessoa, né? Na outra semana a gente começa a falar de bertalho, uma hora aquilo vai entrar na cabeça da pessoa. E assim a gente vai batalhando, que é o que eu tenho feito. No início, Tati, eu tive muito mais dificuldade. Eu tive muita dificuldade no início, assim, nossa, como eu chorei, gente, no início, tive muita dificuldade. Mas com o tempo eu fui explicando e as pessoas foram dando mais entrada para isso. E quando eu fiz a feira de garagem na minha casa, eu mudei agora, no momento de pandemia, eu mudei totalmente mesmo para o meu sítio. Saí totalmente da cidade, eu já estava indo e voltando e tal, mas agora eu vim embora. A minha casa a gente vendeu para a gente poder ficar aqui de vez. Mas eu fazia a feira de garagem na minha casa, sabe, Tati? E foi muito legal, porque nesse momento, na feira, eu fui muito mais nutricionista. Eu fui muito mais nutricionista na feira. Porque na feira eu falava diretamente com as pessoas. Eu mostrava para as pessoas o que elas podiam fazer e eu demonstrava coisas na feira. Então, cada semana na feira, eu fazia um preparo. Uma semana era coisas com batata doce, na outra semana era com picão preto, que é a bidens pilosa, ou a bidens alba, depende, né, do que você for colher, com as mesmas propriedades e tal. Então, cada semana eu ia fazendo um preparo e tinha aquilo na bancada. E as pessoas começaram a comparar. Enquanto eu só falava, Tati, as pessoas não compravam. Ou comprava pouco. Quando eu comecei a fazer, Tati, nossa, gente, eu levava folha de batata doce e saía tudo. Eu achava o máximo, porque saía tudo a folha de batata doce. Mas por quê? A folha de batata doce mesmo. A folha da batata doce, porque enquanto eu só falava, não funcionava. Tanto que aqui no sítio eu só não comecei de novo a fazer a feira aqui, Tati, por causa desse momento de pandemia, né, que a gente não pode mesmo fazer e tal. Mas a proposta aqui, Tati, é as pessoas virem aqui colher. Eu quero que as pessoas venham aqui para colher, para poder ver como é que é. Tem gente que não sabe nem como é que é o pezinho do pepino. Tem gente que não sabe como é que dá o quiabo, tem gente que não sabe, Tati, impressionante. Eu sei que não sabe, porque eu já trouxe amigas minhas aqui. E ela, nossa, isso aqui dá desse jeito. Isso aqui dá desse jeito, nossa, eu nem sabia. Então, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de vir colher o próprio alimento. É o que eu quero aqui, porque agora eu estou numa área que as pessoas conseguem ter um acesso mais fácil. O ônibus para na frente, o carro para aqui dentro. Então, eu consigo fazer com que as pessoas tenham esse contato. Mas de vez em quando ainda vem umas pessoas aqui, aí eu ainda atendo, mas eu não divulguei ainda isso por causa desse momento de pandemia. A gente tem que ter muito cuidado e eu tenho esse medo. Eu tenho medo em relação a isso daí, mas eu quero que as pessoas venham aqui, tenham esse contato, eu quero que as pessoas venham aqui e vejam como é que eu faço a minha agrofloresta, que as pessoas entendam isso, como é que eu coloco as minhas medicinais no meio disso daqui, como é que eu vou colhendo, como é que eu vou identificando, como é que eu faço, para onde eu coloco, porque as pessoas têm muita dúvida, as pessoas também têm vontade, Tati, mas às vezes as pessoas não têm muita oportunidade. Então, eu quero ter muito, muito isso aqui. As pessoas virem aqui, como vocês estão vendo, ó, as pessoas virem aqui para poder ver todo esse o trabalho mesmo, né? Eu estou iniciando essa área aqui, tem poucos meses, né? Mas eu tenho a minha outra área que tem desde 2015. Lá eu já estou manejando só para a produção mesmo das frutas. Hoje eu já não faço lá mais os canteiros, porque eu não consigo ir para manejar aqui e manejar lá. Então, lá eu deixo só as produções de frutas mesmo e as madeiras. Eu deixei fechar as linhas. Mas aqui não. Aqui eu vou manejar
do tempo da minha área para poder virar matéria orgânica, e na área externa... então, eu quero falar para vocês o seguinte, essa minha área é curta e ela é toda de piquete, vocês vão ver que ela está toda aqui, ó, de bambu. Por quê? Porque essa área é uma área de pasto rotacional das galinhas. Então, quando eu terminar o meu tempo de plantio aqui, que eu colher esse milho, que vai ser o último daqui, eu vou deixar as galinhas entrarem para poder ciscarem, comer, estercarem, papapá. Eu tenho outras áreas igual essa daqui para poder fazer. Por isso, fora dessa área aqui, eu tenho áreas fora desses piquetes, estão ali, esses tijolinhos que a gente vai fazer umas varandas. Eu tenho área fora desse piquete, que é onde eu vou fazer para produção de banana, que eu vou fazer para área para produção, e a área que vai ser com tempo maior. Né? A minha vai ser já para colher já com tempo maior. Então, eu já vou deixar mesmo para produzir. Aqui não. Aqui as minhas bananeiras serão mesmo para serem cortadas para adubo, com baças e tudo. Eu tô... Paulo, é fantástico isso, essa questão de levar para as pessoas conhecerem, né? Porque isso é muito presente, né? E eu falo até por mim. Por mais que eu trabalhe com agroecologia e tudo, eu também sou urbana, eu também não cresci em área rural e tudo. E aí, por exemplo, eu falei com um aluno meu, acho que tem uns 3 meses. Uns 3 meses ele foi me mostrar o amendoim. Eu falei, eu sempre comi amendoim, né, na casquinha ou já torrado e tudo, só que eu nunca tinha visto o pé de amendoim, gente. Então, né, essa necessidade de a gente conhecer como que é, como que nasce tudo, né, e essas punks, às vezes são plantas que a gente vê o tempo todo, mas tenho medo de comer porque eu não sei o que pode me dar essa planta, então essa importância de conhecer, né. E aí eu já estou com, daqui do Google Meet, eu estou com 3 perguntas aqui para você, e aí eu queria ver, primeiro, Vilma Santos. Vilma Santos, você quer perguntar pessoalmente ou você quer que eu leia? Se ela quiser perguntar pessoalmente, eu passo a pergunta para ela. Vilma, tá aí? Não? Então eu faço a pergunta dela aqui, então, tá? Bom, Paula, ela perguntou o seguinte, primeiro ela dá um testemunho aqui, né, falando que compartilhar essa trajetória conosco é bom, nos dá incentivo para começar de algum lugar também. Tá? Então, a importância, né, das experiências. E aí ela pergunta, esse atrapalhar outras culturas é em que sentido? É em termos de solo ou competição com outra cultura, né? Então, você tinha falado ali, né, do milho, que ele vai crescer, vai atrapalhar as outras plantas, eu acho que foi nesse sentido que ela está perguntando isso. Tá? Então, porque cada planta tem seu extrato. O milho, por exemplo, é emergente, então ele precisa de sol. Tem as plantas que vão ficar baixinho, vai ficar mais baixo, por exemplo, a selga. A selga é uma cultura que ela precisa de sol e ela demora bastante para você colher. Se eu colocar a selga muito junto com o milho, quando a minha selga estiver adulta, ela vai estar muito sombreada. E aí ela vai sentir, vai começar a ficar amarela, começa a ficar toda feia, não fica aquela verdura linda. Por quê? Porque eu estou atrapalhando o que ela precisa de sol. Tem culturas que vão aceitar a sombra. Por exemplo, se você colocar um espinafre, ele vai aceitar mais, porque ele aceita uma sombra. Mas se eu colocar um alho poró, que demora 4, 5 meses para ficar daquele jeito, naquele diâmetro legal, que a gente vê nos mercados, ele demora de 4, 5 até 6 meses, dependendo do que você colocar. Se você colocar junto com o milho, ele precisa de sol, o milho vai atrapalhar. Por quê? Porque o milho vai ficar nessa altura, o alho poró está abaixo dele, querendo sol, e ele está dando sombra. Ele não desenvolve. Entendeu? Por isso que a gente tem que saber os extratos. Eu posso botar um milho, mas o meu milho eu tenho que saber que ele cresce rápido. Então eu vou conjugar ele com algo que vai sair antes dele atrapalhar. Ou que o que eu coloque com ele aceita sombra. O coentro, por exemplo, ele aceita mais sombra. Eu tenho um coentro ali com aquele milho. Aí ele aceita mais sombra. Aí ele vai ficar junto. Mas eu colocar o milho... Eu mostro, eu acho que até tem ali, porque eu cheguei a fazer uma linhazinha final ali, eu tinha colocado uma selga. Ah, não, mas eu acho que eu terminei. Eu mostraria para vocês como é que a selga fica feia.
Entendeu? Por quê? Porque a selga precisa de sol, o milho cresce muito rápido, dá a sombra dele, e a minha cultura que está abaixo dele, ela está mais baixinha que o milho, mas ela precisa do sol, e o milho já deu a sombra. É por isso. São essas combinações que a gente precisa saber quando você vai fazer, que são os extratos, né, Tati? A gente tem um extrato baixo, aceitando até 80% de sombra, a gente tem seus 60%, a gente tem um alto aceitando 40%, e a gente tem um emergente aceitando só 20%. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente não pode colocar o emergente com o emergente, porque senão eles vão brigar, a não ser que vocês façam uma boa distância de um para outro. Você tem que saber fazer esses extratos para você não atrapalhar, exatamente isso. Porque senão uma planta vai ficar prejudicada pela sombra da outra. Se ela aceitar a sombra, tudo bem, mas se ela não aceitar a sombra, ela não vai desenvolver como você gostaria. Então, um alho poró fica tripinha. Não vai ficar gordinho, igual a gente gosta. Ele fica igual um dedinho mindinho, não fica igual um dedão. Porque ele precisa de sol e ele está na sombra. O coentro fica bem, um espinafre fica bem. O almeirão roxo, que é uma punk, fica bem. Não estou dizendo aquele almeirão que é igual alface, não. Sabe aquele roxo? Ele até fica bonito, o meu ficou bonito ali junto com o milho e tal. Mas você tem que saber as culturas que vão aceitar mais sombra para você poder conjugar. Agora, por exemplo, o arroz ele já é de extrato médio, né? Ele aceita um pouco mais de sombra e tal. E ele não fica tão alto, então você consegue conjugar ele com outras coisas, sem dar muita sombra. Ele, primeiro que ele cresce igual um capim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui, tá? Ele cresce igual um capim, né? Ó, quer ver? Vamos ver? Peraí, Tati, vou mostrar um negócio aqui, tá? Fique à vontade aí, Paulo. Acho que a gente está bem curiosa. Vou mostrar. Por exemplo, esse aqui é um canteiro, Tati. Isso aqui é uma rúcula que está vindo aqui para fazer assim. Aqui é um canteiro, vou mostrar aqui, ó. Você vai ver. Aqui é um canteiro que está o brócolis, que demora mais tempo. Eu tenho alface, olha o tamanho da alface, como é que tá? É alface. Aqui onde vocês estão vendo, eu tirei rúcula, tá vendo? Ó. Quando a rúcula começou a atrapalhar a minha alface, eu fiz a retirada de rúcula. A alface continuou crescendo e ficou grandona. Olha aqui como é que a alface já está meio que apertando meu brócolis, tá vendo? Já está na hora agora de eu fazer a retirada do meu alface, e aí ele vai ficar desenvolvendo o brócolis. Então, esse canteiro ele vai ficar terminando aqui com brócolis. Vou mostrar aqui para vocês. Deu para entender como é que vai fazendo assim, Tati? Olha a outra aqui que eu vou mostrar. Deu, Paula, tá lindo. Como é que faz a rede? Você vê como é que a gente vai fazendo, ó. O arroz é assim, né, Tati? Assim, ó. Vendo aqui. A gente vai fazendo essas retiradas conforme a gente vai tendo tempo. Aquele milho já tá maior. Queria mostrar aqui. Ó, Tati, aqui, por exemplo, ó, vou mostrar. Esse almeirão aqui já tá na hora dele sair, por exemplo. Eu tenho um almeirão, e eu tenho um pimentão aqui, Tati. Ó, tá até com pimentãozinho já aqui, ó. Eu tirando esse almeirão, vai ficar vago isso daqui. Essa cebolinha gosta de sol, porém ele não vai sofrer com essas outras que estão aqui, tá vendo? Ó, mesmo que isso aqui cresça, ele não vai ficar tampando. E mesmo assim, se ele ficasse tampando, eu ia tentar dar uma manejada nele para que isso aqui fique no sol. Eu sempre vou colocar as plantas que gostam de mais sol, ó, para frente. Como o meu sol aqui, ele vem daqui, o sol aqui, Tati, ele vem na posição ao contrário aí. É, a sombra, mas dá para ver, Tati? Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver. Tá dando para ver. Vocês conhecem a chaia? Inteiro aqui eu já tirei um montão de coisa. Agora já está no finalizando na chaia. Chaia é uma punk. Você consome refogada igual couve. Ela pega em estaca.
Colocou a estaca aqui, meu filho, você pode esquecer que ela vai produzir. E aí você vai ficar colhendo, 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 colhendo. O que eu te falo, por que que a chai vai ter que ser o mesmo preço de uma outra planta que eu tenho que ficar plantando toda vez, né? Se eu vou ficar colhendo direto, eu tenho oportunidade de conseguir variar esse preço, né? Mas eu vou fazendo assim, meus canteiros. Eu vejo qual a posição do sol, para eu colocar na posição do sol as plantas que gostam de mais sol. Isso é muito importante. Então, eu sempre coloco na frente do canteiro, Tati, a planta que gosta de mais sol. Então, salsinha, cebolinha, alho poró, eu vou botando assim para frente do canteiro. Porque aí o sol bate, pega nelas. Quando ele vai indo para trás, e já está naquele sol forte, aí já está dando sombrinha para eles. É assim que eu vou trabalhando aqui, sabe? E deu super certo. Eu faço dessa forma. Quando eu erro, a planta já mesmo mostra. Ela fica feia. Daí eu falo, não deu certo desse jeito, não. Por isso que acaba que a gente fica muito automático em algumas coisas, sabe? Vão ficando, Tati. Mas quando eu digo de uma atrapalhar a outra, é isso, tá, Tati? São distratos. E a gente tem que saber o tamanho que aquela planta fica quando ela está adulta. Vai atrapalhar uma outra planta que é baixa na estatura, vamos dizer assim, mas ela gosta de sol. Aí aquela planta ela não vai desenvolver e aí vai dar praga. Aí dá praga, né? Porque aí vai dar formiga e vai dar outras coisas, porque ela não tá bem, né? Tati, você sabe que eu sofro pouquíssimo com isso? Eu sofro pouquíssimo. Às vezes as pessoas ficam me perguntando um negócio de caldas, essas coisas assim. Nem sei fazer caldas. Não sei. O máximo que eu faço, às vezes, é de pimenta, alguma coisa assim, porque couve é que sente mais, né? A couve, assim, eu tenho mais dificuldade com a couve, mesmo assim tá ficando até bonita agora. Mas eu nem sei fazer caldas, Tati. Não sei. Porque eu não tenho. Quando a planta não tá legal, se eu errar, vai dar a praga, daí eu já sei. Quando eu faço esse consórcio errado, que a planta não desenvolve, eu sei que ele vai me dar mais problema. Mas é porque foi eu que errei. Então elas acabam que indicam para mim. Numa próxima eu não faço daquela forma, eu já mudo. E assim a gente erra e vai errar várias vezes, e assim vocês vão acertando depois com o seu erro. Eu vou falar uma coisa igual o Namastê falou para mim: façam, tudo que fizer vai ser melhor. O máximo que você vai fazer é o seguinte: é esperar o tempo da sua última planta para você remanejar tudo de novo. Só isso, é igual eu aqui. Quando eu colher o meu milho e quiser plantar aqui de novo nessa área, eu vou arrumar tudo que eu errei. E vai ter outros erros, que numa terceira eu vou arrumar de novo. Né? É assim, a vida é assim. Mas é muito legal, cara. É muito legal, porque a natureza ela mostra pra gente, Tati. Eu fiz uma live ontem, foi ontem? Acho que foi ontem, com o pessoal também do CEMAV. Daí a pessoa perguntou e tal, eu falei que a gente tem que parar e analisar as plantas. Se você vê que está com muita praga, pô, senta perto dela ali e fica olhando o que é que tá errado. Se errou no solo, o solo está muito ruim. Será que está com muita água, pouca água? Será que está sem matéria orgânica? Será que eu juntei com a planta errada? Tudo isso você tem que parar e analisar. E no próximo plantio, você tenta mexer nisso, anota o que você fez para você não esquecer e vê se aquilo dali vai ficar melhor. Porque não é normal, Tati, toda uma produção ser comida pela formiga. Aqui tem cada um formigueiro, Tati. Se tivesse que comer, comeria tudo. Come uma coisa ou outra. Entendeu? Ou tem cada formigueiro mandado aqui. Mas se tivesse que comer, ia comer tudo. Se ela falasse, ela come tudo. Não, ela não come tudo. Ela come só o que precisa. Se está comendo tudo, porque está tudo errado. Está tudo ruim. A nosso olho nu, a gente não sabe, Tati? Às vezes você olha assim, você acha que está tudo bem. Mas não está legal. Se deu praga, não está bem. Não está bem, é parar e analisar e ver muito bem. Eu percebi muita diferença quando eu fiz a agrofloresta, porque eu fiz um ano de só orgânico, né?
e o restante da minha vida ficou aí na agrofloresta. Nossa, Tati, eu vi muita diferença. Eu não tenho problema com as pragas, assim. Eu vi muita diferença. Aí a gente vê a importância da biodiversidade, né? Que não é só fazer o orgânico, não é só tirar os agrotóxicos, tirar né, os venenos, é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Eu queria falar, eu tinha começado a falar negócio da plantação biodinâmica. Quando eu conheci a agricultura, que eu conheci na plantação biodinâmica, às vezes as pessoas perguntam para mim por que eu não continuei na biodinâmica, né? Mas, Tati, isso que eu estava falando antes, até que eu mudei, eu sou meio assim, né? Eu consumia muita carne e tal, mas quando eu fui conhecer a biodinâmica mesmo nos seus preparados, tinha muita coisa de bicho morto, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu vou fazer uma plantação. Eu não sou contra, não. Eu acho que todo mundo, cada um sente bem. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente se sente plenamente feliz com aquilo. Né, Tati? Com a biodinâmica e tal, eu fiquei numa angústia tão grande dentro de mim, porque eu falei, meu Deus, eu vou produzir para um montão de pessoas que são veganas, pessoas que está crescendo muito, né, Tati? A gente vê assim o tempo inteiro as pessoas buscando isso, e a gente também que está nesse meio da agroecologia, da meio, a gente vê que o desmatamento vem muito por causa de pastos. Eu moro num local, Tati, aqui na minha área, não que vocês estão vendo que já estão com árvore ali regenerando, né? Eu vou virar aqui, agora você vai ver, ó. Eu moro numa área que os morros são tudo assim, monocultura de braquiária, né? Por quê? Porque aqui é gado de leite. Então, é a cultura. Então, a gente sabe que o desmatamento vem muito por isso. Então, a gente quer mudar muito. E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer a biodinâmica, eu vi que os preparados eram feitos com tripa, com sangue, com osso. Aí foi me dando uma perturbação na mente aquilo, eu fui ficando muito baratinada, fiquei mesmo, sabe, Tati? Eu falei, não, eu acho que eu não vou conseguir por esse lado. Eu achei lindo todos preparados, nossa, ainda mais que é fitoterápico, né? As plantas medicinais, ai, gente, aquela energia da lua, papapá, não sei das contas, tudo isso. A gente sabe que tem a energia. E trabalhar com a biogênese por causa disso, Tati. Me deu uma angústia tão grande, sabe? E eu falei, não, não quero. Tanto, Tati, que eu fiquei na minha área antiga, eu usei 1 ano de esterco. E depois eu não coloquei nunca mais nada. Desde que eu comecei a agrofloresta lá, nunca mais coloquei nem esterco. Ficou só no capim mesmo, no desbastes. E ficou tudo muito bonito. Não tive problema com praga, não tive problema com mais nada. Aqui, Tati, vai ter, porque eu quero fazer a rotação de galinha. Eu amo ovo. E eu quero ter minhas galinhas fazendo isso. Senão, Tati, isso eu ia usar carne, tá bom? Não é isso. Eu consumo uma quantidade pequena. O que eu estou querendo dizer, sim, é o que isso vai causar, né, em tudo, da onde é que eu estou pegando, para quem eu estou fazendo, como é que eu ia falar para as pessoas que estão comprando que são veganas que a minha plantação é biodinâmica, que usa tripa, crânio, sangue, osso, chifre, e a gente sabe que o chifre é muito importante para o animal, né? As pessoas cortam, mas é uma coisa muito importante para o animal. Aí os preparados são enterrados no chifre, essas coisas, mas não sou contra, tá? Eu não consegui. Eu me encontrei mesmo, foi na agrofloresta. Comecei minha vida na biodinâmica, eu iniciei o plantio mesmo na orgânica, eu sou certificada orgânica desde o início. Eu tenho a certificação, estou indo para a 4ª certificação. Mas eu trabalho com a agrofloresta, que foi o que mais eu amo. Aí eu amo demais a agrofloresta, gente. Acho que todo mundo tinha que fazer. Eu acho tão lindo, acho tão legal. Não sei se é porque eu tive essa vivência dos 3, sabe, Tati? Acho que é isso, não sei. Eu me encontrei mais na agrofloresta. Eu percebi uma realidade assim, maravilhosa. E o fato de você produzir seu próprio insumo é bárbaro, porque a gente ficar pegando insumo de fora, gente, não é fácil, não.
Até porque você não sabe de onde você está pegando, você não sabe se ali tem químicas, se ali tem pragas, né, Tati? Tudo isso envolve. Claro que no início, Tati, a gente não pode julgar, não. No início é difícil, a pessoa não tem ainda. Eu plantei mombaça aqui, eu plantei a minha bananeira e tal, mas eu preciso de um tempo até ele fazer um volume de matéria orgânica, né? Então a gente também não pode ser tão cabeçudo assim, de ficar quadrado e tal. Mas você tem que ter um objetivo à frente, né? Não, daqui a tantos meses eu quero já estar com a minha própria matéria orgânica. E assim você vai se condicionando para isso. Foi o que eu fui fazendo na minha vida. A gente tem que trabalhar nossa ansiedade. A gente quer lá, mas a gente sabe que tem um caminho para isso, né? E esse caminho, às vezes, a gente tem que abrir mão de buscar mesmo. Tanto que eu estou aqui do meu lado, eu tenho matéria orgânica que eu busquei, ó. É de um campo de futebol daqui de pertinho. Aí eu já sei que não tem, o pessoal já sabe. Mas eu planto mombaça, eu planto bananeira, eu planto a jaqueira para virar minha matéria orgânica, mas eu dependo de um tempo até ela virar minha. Eu tenho um volume disso, né? Eu vou fazer outra pergunta aqui, Paulo. Da Raviele Almeida. Ela pergunta: a importância das PANCs para a promoção da saúde e educação nutricional. Entendeu? Olha, toda vez que você vai pensar em plantas, você pensa que as plantas ela têm um metabolismo secundário, onde ela produz os seus fitoquímicos para se defender, né, do meio. Então, a gente tem diversas coisas vindo aí. Tudo que a gente quer das plantas medicinais, por exemplo, vem do metabolismo secundário dela, né? Então, seus poderes anti-inflamatório, fungicida, microbiano, tudo vai vir disso, da defesa que a planta tem do meio. Então, do sol, da chuva, do vento, num solo seco, de muita água, tudo isso ela vai dos insetos, tudo isso ela vai se defendendo e produzindo coisas que a grande maioria são benéficas para a gente. Então, você imagina as punk, que são plantas espontâneas. Você nem precisou plantar, por exemplo, as espontâneas. Você nem precisou plantar e ela veio. Você imagina o potencial dessas plantas. O potencial dessas plantas são altíssimos. Então, a grande maioria das punk, ela ganha de lavada nos seus poderes medicinais e nutricionais das plantas convencionais. Tá? Então, é muito bacana a gente utilizar, você tem uma concentração de nutrientes muito maior, você consegue consumir menos volume e ter muito mais nutriente. Ontem eu falei, a gente está precisando matar a fome celular, né? A gente está só na nossa fome, mas as nossas células estão morrendo de fome de nutrientes, né? Então, a gente precisa ter esses alimentos que vão nos dar muito mais nutrientes. E as punk, elas entram muito nisso. Elas entram muito porque elas têm uma quantidade de nutrientes altíssima. Por exemplo, uma beldroega, uma planta espontânea na plantação, gostosa, eu queria até ver. Se der, eu ainda vou mostrar umas aqui, tá, Tati? Se der, eu vou... Não sei se consigo virar essa câmera, não, mas eu quero mostrar umas ali. Aí, o que acontece? A beldroega, por exemplo, tem ômega 3, vegetal. Então, imagina, pessoas vegetarianas e veganas, pode consumir a beldroega. Nós temos o caruru, é o bredo aí, né, eu acho. Acho, não é, Tati? Caruru, É o bredo. riquíssimo em cálcio. Aí as pessoas cismam só com a couve. Eu tenho um caruru que vem espontâneo, riquíssimo em cálcio, mas você imagina o poder do caruru que ele vem espontâneo, além do cálcio? Ele tem uma qualidade maravilhosa, porque ele tem que defender de tudo quanto é troço. Ele é espontâneo. Ele veio, você não ficou produzindo. Então, a SANC, ela precisa entrar na nossa vida. O seu poder nutricional e medicinal é altíssimo. Você consegue de alimentos convencionais. Então, a gente tem que botar. Não tem como a gente falar de nutrição se a gente não botar mais as punk, né? As punk tem que entrar. Não tem jeito. Tem que ter as punk. Aliás, não adianta a gente falar de nutrição se a gente não falar de agricultura, se a gente não falar de terra. Gente, o solo é tão importante que até para construir uma casa você depende do solo. E os outros não dão valor a nada. Verdade. Né? Eu vou emendar duas aqui que já estão, depois eu volto para outras perguntas, mas duas que estão falando de punks. Uma é do Everaldo. O Everaldo é nosso companheiro lá, ele
é nosso aluno e é funcionário da universidade também, e ele que cuida da nossa área lá, Paula. Se não fosse ele, a gente não teria aquela área lá. Então, e aí ele está falando que ele tem a Taia e muitas punks. Aí ele pediu para você mandar uma receita de refogado aí, com a Taia. Chaia. Chaia, é. A chaia, para fazer igual couve, Tati, fica muito top. Eu quero mostrar aqui a chaia para vocês. Eu quero mostrar umas punk aqui. Então, fala para ele fazer igual couve. Igual couve. Vou marcar também no omelete, ó. Aí, essa é a chaia, tá vendo? Ela precisa ser refogada, Tati. Ela não é uma verdura consumida crua. Refogar, ó. E desde o momento que eles sabem refogar, e pode colocar no arroz com chaia, eles podem colocar no refogado puro da chaia, eles podem fazer uma chaia, bate com azeite, baixar aqui, ó, e vou mostrar, essa tá dando para ver, deixa eu ver aqui, essa é aberta. Baixinho, tá, tá dando para enxergar assim. Eu corto, que é mais uma. Então, aqui na plantação, aqui também é uma parte. Mostrar. Ó, são muitas, Tati. Ó, você pode ir fazendo as perguntas aí, tá, Tati? Eu vou andando aqui, você. Tá, então eu vou te passar outra pergunta aqui da Michele Costa. Fica falando aí, porque eu quero mostrar um negocinho aqui. Tá bom. Michele Costa perguntou assim: é difícil comercializar as punks ou as pessoas já estão abertas a isso? Não, é difícil, Tati. É difícil, a gente tem que falar muito. Assim, ainda não. Eu falo, mas assim, o consumo é baixo das punk. A gente precisa ainda ficar firme ali, sabe? Para poder falar o tempo inteiro das punk para as pessoas consumirem. Mas o consumo é baixo, o pedido é baixo, né? Mas eu até estou surpreendendo assim que as pessoas têm comprado, mas assim, ainda é muito baixa. Dentro do que a gente tem um volume enorme de punk, dentro do que a gente tem, o volume é baixo. Queria eu que fosse muito mesmo. Queria mesmo, mas ainda é baixo. Precisamos ver mais. Essa é a trapoeraba, uma fitopânia, fitoterápica e planta não convencional, tá vendo? Alimentícia não convencional. Você pode fazer refogada, você pode fazer num suco verde, você pode fazer também o chá, super diurética, e ela produz uma quantidade enorme na plantação. Muito. Pode perguntar, tá, Tati? Estou andando aqui e vou mostrando. Eu vou só comentando também uma questão, que uma vez você falou da questão que a gente também não se dá conta, né? Por exemplo, você tinha falado da folha da batata doce. E aqui a gente tem os agricultores aqui de Cruz das Almas que vendem a batata doce e nunca se atentaram, eu mesma nunca tinha me atentado a falar com eles, me vende a folha, né? E aí, o dia que você falou isso, eu falei, gente, é mesmo, né? Porque com certeza eles têm a folha, é uma coisa a mais para eles comercializarem. E aí eu conversei com eles, falei, gente, me vende a folha. Aí eles me venderam a folha e colocaram lá na listinha deles que eles tinham a folha de batata doce. Então, eu espero que outras pessoas, né, vendo a lista, comecem a falar, olha, como é que é isso? Como que come? Eu vou comprar também, né? Umas coisas que a gente tem que começar a incentivar também, né? O que a gente conhece, o que a gente sabe das pessoas comerem. Sabe o que acontece? Muitos agricultores não sabem, mas tem muitos agricultores, Tati, que eu já percebi que eles não levam, primeiro por medo das pessoas acharem que eles estão ficando meio doidos, botando eles para comer mato, que as pessoas falam, né? E as pessoas mais simples, Tati, elas têm um certo medo, sabia? Eu já percebi isso. Quando eu chego para perguntar de plantas medicinais para umas pessoas, eles falam, não sou macumbeiro, como se isso fosse algo... Gente, opção de cada um, mas as pessoas estão tão agressivas, sei lá o que é, não sei, negócio estranho, né, Tati? Que as pessoas
mais simples têm, às vezes, medo de falar as coisas as pessoas estão agredindo verbalmente demais. Horrível, sabe, Tati? Eu fico com pena, assim, em relação a isso. Então, quando chegam umas pessoas, assim, igual você, professora, chega ali e valoriza, cara, eles se sentem, assim, grandes, né? Enormes e tal. Por isso que a gente tem que ajudar. Às vezes eles estão com conhecimento ali, Tati, mas tem medo de abrir a boca. Então, a gente tem que valorizar e a gente tem que falar para eles. Aí eu compro, traz, eu compro. Ele vai colher a batata, ele vai ter a folha a mais. A folha vai vir a mais para ele. E que ele ia deixar ali só adubando, que vai ser maravilhoso para o solo também, mas vai ser mais uma coisa para ele ganhar o dinheirinho dele. De uma forma assim, veio. Ele está colhendo a batata e está tendo a folha. Ó, a beterraba, por exemplo, tem a folha dela que para você refogar, que é maravilhosa, tem a textura de taioba, né, Tati? Isso vocês conhecem, né? A folhinha. Eu conheço a folhinha, mas eu nunca comi, Paula. Homem, então quando você for comprar beterraba, você tem que pedir para as pessoas te darem a folha, porque ela tem a textura de taioba. É gostoso, Tati. É bom, hein? Tô até comendo. Medicinal tem um monte, Tati. Medicinal, como tem, gente, espontâneo também. Ah, achei uma acelga aqui, gente, que eu coloquei para vocês verem como é que sofre no meio do milho. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Ó, como é que a gente vai aprender, ó. Pera aí. Ai, caramba, cadê ele aqui, Tati? Ui. Não, tá aqui. Nossa, esse negócio de ser ao contrário deixa a gente doidinho, né? Mas deixa eu ver se eu vou achar. Aqui. Ah, não dá, Tati, pra ver, né? Como é que a minha selga sofreu aqui, ó, no meio do milho, tá vendo? Ela nem desenvolveu. Olha o tamanhozinho dela. A selga fica gigante. Ela precisa de sol. Aquela dali tomou sombra. Viu como é que a gente aprende? As folhas ficaram horríveis. Assim que a gente vai aprendendo. Paula, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é do professor Daniel, que está na sala também. Daniel, você quer fazer a pergunta pessoalmente? Vou fazer isso, né, Tati? Então, aqui. Você me ouve? Vocês conseguem me ouvir? Estamos Sim. ouvindo, Daniel. Não. Então é que a minha internet tá ruim e eu tô pelo celular. Ô, Paula, você usa a Lídia e a Cássia Manjo? Nossa, solo também como Para fonte fazer de matéria cobertura de orgânica? solo? Para fazer cobertura de solo? Isso, e Verde? para adubação verde. Para adubação verde, né? Então, eu aqui uso mais a parte da banana, eucalipto. Coloco agora, estou aqui nessa minha nova área com muita jaqueira, que é o que eu estou fazendo mais por esse lado aqui para mim, que é o que eu consigo melhor num, no custo, para mim ficou melhor trabalhar dessa forma, entendeu? E coloco o capim mombaça. Ah, Então, eu tá. tenho feito mais por esses três. Certo. 3 não, 4, né? Sim. E o corte mesmo que você coloca é bananeira para acumular É, matéria orgânica. Tá. isso. Eu coloco bastante bananeira para poder acumular matéria orgânica, para eu colocar entre os canteiros e nos canteiros, que é o que eu mais uso mesmo aqui. Joia. O forte que eu Tá. uso. A tamanjo, Sabe o que ela eu é percebi, bem professor? por Sabe o aí, que eu não percebi? é? Tá. Aqui a gente às vezes precisa trabalhar com aquilo que a gente tem próximo Isso. da gente, sabe? Sim, sim. E é o que eu consigo num volume maior, com custo mais baixo. Então, é o que eu consigo no momento ir fazendo o meu manejo. Talvez futuramente eu consiga ir colocando outros. Mas dependendo do tamanho da área que a gente faz, fica um custo alto naquele momento. E como na agrofloresta a gente tem que fazer aquela área completa, da área que você escolheu, né? Às vezes o custo fica muito alto. Por isso que eu tenho feito com aquilo que eu tenho. Talvez no futuro eu consiga ter um pouquinho mais de dinheiro, não é que eu não tenha para isso, mas é porque você tem que fazer um volume muito grande, sabe? Então, eu prefiro ir trabalhando dessa forma para que eu consiga ser uma coisa mais sustentável. Eu quero que o meu projeto, ele mesmo vá se pagando. Então, hoje eu vou vendendo as verduras, eu vou guardando aquilo dali, eu já consigo hoje pagar todas as mudas. Então, eu já vou fazendo. Conforme esse volume for aumentando, eu consigo ir melhorando ainda mais.
Porque às vezes as pessoas têm um certo medo do custo que eles vão ter, né? Então eu falo, faz com aquilo que você tem. Num segundo momento, você dá um passo a mais. No terceiro, dá outro passo. Daqui a pouco você já está fazendo do jeitinho que você quer. Com sua madeira de lei, com sua madeira de corte, com a sua matéria orgânica, com a sua frutífera, dependendo do que você vai querer ir na sua agrofloresta. Aqui, por exemplo, a minha agrofloresta é para horta. Então, se eu usar coisas para poda. Mas se você for fazer uma agrofloresta pensando em frutíferas, você sabe que a sua linha de árvore, a sua entrelinha, uma hora acaba, né? Que a frutífera você não vai ficar fazendo a poda, né? Direto. Como você faz quando você planta a sua matéria orgânica, sim. Então eu uso mais esses. Beleza. Obrigado, Paula. Valeu. De nada. Paula, outra pergunta aqui, que agora é Valdirene Militão. Ela fala que conhece a trapoeraba roxa e ela pergunta se tem o mesmo valor nutricional. A trapoeraba roxa é a zebrina. Não pode ser consumida direto como uma trapoeraba normal, tá? Ela tem um pouquinho mais de toxicidade. Fazer uma limonada com a zebrina, com a trapoeraba roxa, meu Deus, a limonada fica rosé e a coisa mais linda. Então pode consumir a trapoeraba roxa, porém não é com volume, não é com frequência. Tem que ser um pouco com menos frequência. Ela tem um pouquinho mais ali de substâncias que não podem ser consumidas com frequência, tá bom? A jaça verde você já pode consumir mais. Outra pergunta agora é do Éder, e ele pergunta, do ponto de vista econômico, quais os desafios ou potencialidades encontradas na sua transição da cidade para o campo? Olha, eu vou falar para vocês assim, o retorno financeiro não é muito alto, não é alto assim, mas o retorno da gratidão como é que eu vou falar? Espiritualmente, assim, uma coisa mais a fundo me realizou muito mais, sabe, Tati? Eu trabalhava antes muito mais, e lógico que a gente tem mais retirada, então, quando você trabalha mais com essas coisas e tal. Mas eu prefiro hoje, do jeito que eu trabalho no campo, mesmo sendo ainda com uma retirada menor. Tem gente que consegue, Tati, fazer uma retirada maior. Eu vejo que tem pessoas grandes aí. A minha realidade, com de minhas amigas, do pessoal do meu grupo, são poucos que conseguem fazer um volume grande, assim, economicamente falando, tá? Eu tenho uma pessoa que faz a entrega para o Rio, faz um montão de coisas, então ainda consegue tirar mais. Mas eu não vejo, assim, até hoje a galera toda, não é uma galera, assim, que fala para mim que faz, economicamente falando, um volume grande de retorno com a produção e colheita, tá? Dos menores. Eu não sei a realidade de outras pessoas por aí. A minha e das pessoas que estão no meu grupo e tal, a gente não vê ainda esse retorno muito grande assim, não. Financeiro falando, tá? Agora, falar sim, de você. Eu sou muito mais feliz hoje. Estando no campo, mesmo ganhando menos, porque eu abri muito mão da minha vida dentro do consultório para estar aqui, sabe, Tati? Mas abri por opção minha. Eu já estava adoecendo. Então, eu hoje, dentro do campo, fico muito mais realizada. Agora, economicamente falando, eu até hoje não consegui, sim, esse retorno, e o pessoal que está comigo no grupo também não. A não ser quando a pessoa faz um volume muito grande do plantio de uma coisa. Por exemplo, tem um pessoal no grupo que ele faz um plantio muito grande de limão. Então, a colheita é de não sei quantos quilos de limão e tal. E aí ele vende aquilo para merenda escolar. Mesmo assim, Tati, é uma galera que ainda tem muita dificuldade. Mesmo assim, é uma galera que ainda tem muita dificuldade. Eu ainda não conversei com ninguém que tivesse um retorno muito grande. Assim, na agricultura grande, que eu digo na produção. Não estou dizendo de cursos, tá bom, Tati? Porque isso inclui e ajuda muito os cursos, tudo que vem por fora. Mas quando eu digo assim, a produção, a venda se manter, eu nunca conversei com uma pessoa que tivesse muito retorno assim.
falando dessa parte de produção, né? Não sei, também eu nunca fui para o pessoal muito grande, assim, igual a gente foi lá no Henrique, né, Tati? O foco lá é curso. Lá o foco é curso e os processados dele. Então, eles faziam palmito, disso, né? Mas você vê nítido que eles vivem lá, é do curso. A venda não é uma venda que fosse para poder, pelo menos é essa sensação que eu tenho, assim, para poder bancar tudo aquilo mesmo, né? O custo ele abrange muito para as pessoas e tal. Geralmente os lugares que eu vou sempre tem os cursos. Não é só a produção. A minha visão também foi a mesma. A questão do curso, que é o que realmente segura. Eu também senti isso. E processar as coisas, né? Tipo, você fazer, por exemplo, eu colher a banana, eu vou vender por um valor. Quando eu faço doce de banana, esse valor, ele praticamente triplica, né? Então, isso ajuda também você valorizar o seu produto. Então, quando eu colho uma mandioca, eu vendo por um preço. Mas se eu fizer tapioca, se eu fizer uma puba, se eu fizer um bolo da mandioca, aquele valor vai aumentar, né? Então, você também consegue agregar valor nisso daí. Mesmo assim, Tati, se você tiver funcionário, é difícil. As pessoas conseguem ainda ter uma boa... Assim, quando a pessoa mesmo faz tudo, consegue tirar mais, bem mais. Agora, se você é uma pessoa que tem funcionário, já dificulta mais, né? Porque aí você tem um funcionário para você pagar, com mais as coisas todas. Então, eu não sei, eu tô igual você, assim, também, eu não tenho muito essa referência, assim. Eu aqui tô tentando, eu quero começar agora... Eu quero com o tempo tentar fazer isso, sabe, Tati? Analisar, por exemplo, eu estou nesse momento aqui numa área nova, eu consigo hoje pagar a muda com o meu plantio. Isso eu já estou conseguindo. Eu quero fazer essa noção, para ter essa noção, sabe? Daqui a um tempo eu quero ver se eu vou dar um passo a mais. Eu quero ver se tempo isso eu já consigo vir mais um valor de um funcionário, por exemplo. Porque quando você fala com um agricultor, Tati, receber um valor de... a pessoa receber 2.000, 2 e tanto, 3.000 né, do agricultor, é um valor bom. Mas se você, por exemplo, tem um funcionário, ainda visa ter... você tem que vender muito. Por isso que eu falo, quando é diretamente a pessoa fazendo, é uma coisa. Quando você tem um funcionário para poder fazer e tal, já é uma outra realidade. Não é? Verdade, isso mesmo. Eu sempre tive um funcionário na minha outra área, por exemplo, Tati. O Jorginho trabalhou comigo 4 anos. Então, assim, era o suficiente para eu poder pagar ele com mais as mudas, com mais os gastos do combustível, porque na minha outra área não tinha luz. Então, tudo meu era à base de combustível e tal, né? Para tocar as máquinas, diesel, essas coisas. Então, acabava que ficava elas por elas. Entendi. Mas eu sempre feliz com aquilo, que eu estava ali com o funcionário, com a pessoa que estava ali com a sua família, né? Ajudando uma pessoa e tal. Ótimo. Mas quando você vai falar de parte financeira, o retorno ainda não é muito... Não é um retorno que, sim, vou parar minha vida para viver disso. Eu tive uma amiga que fez isso e voltou a trabalhar, ela não conseguiu tocar. Entendi. Ela parou ela para viver disso, que ela ama, mas ela não conseguiu viver só daquilo. Sim. Não sei, Tati, acho que as pessoas ainda não valorizam muito, sabe? Porque você tem um volume, você tem as pessoas que podem comprar ali, mas é tão estranho, sabe, Tati? As pessoas não abraçam a causa com tudo. Uhum. Eu não sei a realidade de cada local, eu estou no interior. É mais difícil, assim, eu vejo. Entendi. Sim. O pessoal da capital, ao que não tem contato com as coisas e tal, eu acho que é mais fácil o pessoal abraçar. Uhum. Eu tenho uma noção, não sei, eu acho, sabe? Não sei você, mas eu tenho um pouco dessa impressão. Entendi. Paulo, deixa eu te passar outra pergunta. A Neuza Santos, ela pergunta qual é a área total e a área produtiva do seu sítio, né, da sua propriedade. Então, eu estou agora nessa minha área nova, né? Então, nessa área nova, eu estou indo aos poucos. Eu estou quadrado, ainda tem mais para cá. Eu tenho uma segunda área dessa daqui já fechada para iniciar.
Tem uma terceira área dessa aqui de piquete fechado para fazer. E fora o sítio todo que eu quero fazer. 1.000 metros quadrados nesse desafio. Mas eu tenho as áreas de plantio de horticultura e eu tenho a área de plantio para fruticultura, né? Então, por exemplo, as áreas que são mais afastadas, igual nos morros e tal, serão as áreas onde eu vou colocar as árvores que também vão ser frutas. Então, eu vou manejar de forma diferente, né? Mas eu tenho toda essa área para virar, eu quero virar o sítio todo agrofloresta, inteiro. Deixa passar essa pandemia que você começa os cursos para a gente poder fazer. Vou fazer, se Deus quiser. Por isso que eu falo, Tati, que eu não sei, porque sempre é essa parte do curso, tá vendo? A produção em si eu não sei, eu não tenho essa referência. Porque, Paula, também a gente fica pensando, quando a gente vê essas experiências, esses lugares que a gente pode ter essas experiências, a gente não consegue não pensar em ter o curso, né? A gente fala, nossa, mas é a oportunidade de alguém aprender naquela área, então a gente acaba vendo isso também. Então, por isso, assim, todo lugar que eu vou, sempre tem um curso, eu não sei dar essa referência em relação a isso. E quando eu tenho, igual a galera comigo, não de agrofloresta, tá? No meu grupo de orgânico, por exemplo, aqui da minha cidade, só tem eu de agrofloresta. Mas a galera do orgânico normal e tal, eu vejo que é muito difícil. É uma vida muito difícil, assim, economicamente falando, ok? Da minha realidade que eu vivo aqui na minha cidade interior e tal. E quando a gente vai para fora, igual a gente se encontrou, né, Tati, num curso, são locais grandes, mas que tem curso, né? Então eu não sei. Por exemplo, a Fazenda da Toca é a maior referência, mas ela também tem os cursos. E aí eu não sei dizer, porque eu nunca fui assim lá para poder conversar como se fosse só para eles falarem da produção em si, né, Tati? Eu não sei, nunca perguntei para esse pessoal assim da produção, só a produção e evento. Por exemplo, aqui, Tati, as pessoas querem muito vir aqui. Então, aqui, o que vai ajudar aqui, extra, serão as vivências rurais. As pessoas estão loucas para poder fazer a vivência rural. E cada vivência rural que eu fizer aqui, eu vou dar um curso. Então, eu vou dar serão várias, por exemplo, a Conceição Trucon quer fazer o curso aqui comigo, né? Então, nós vamos fazer curso das punk, identificação, colheita, preparo, cosméticos, sabe? Preparo de fitoterápicos. Então, toda vivência vai ter um curso para a pessoa aprender algo a mais na vivência. Então, isso vai ser uma coisa que, economicamente falando, vai ajudar o sítio em si. Agora, a produção e venda só, eu não tenho essa referência de pessoas grandes assim. Aqui na minha cidade, a galera vive disso, né? Vivem disso, mas sempre sim, com mais dificuldade e tal, né? Não é aquela coisa tranquilaça, entendeu, Tati? É isso que eu vejo, a minha realidade, assim. Outra pergunta aqui, eu acho que é da Neuza Santos também. Você reparou que tipo de cobertura tem mais resultado? Por exemplo, uma vez plantei amendoim e coloquei folhas de manga em metade, na outra metade capim. Nas folhas de manga cresceu bem mais. Então, você viu diferença assim, no tipo de cobertura? Então, acontece isso mesmo, sabia, Tati? Algumas culturas parece que tem mais nutrientes, né? Isso daí já acho que mais com vocês aí para dizer, mas eu acredito que tem assim. O que eu percebo também é que quando a gente vai desbastando, por exemplo, na agrofloresta, na sintropia em si, quando o Ernst nos ensina, que ele fala para a gente fazer um adensamento, para que de tempo em tempo a gente vai fazer raliação disso, você vai raliando, vai jogando o tempo inteiro cobertura verde no solo, né? Eu percebo que essas que a gente vai manuseando, desbastando frequentemente, as verduras ficam mais bonitas do que quando eu chego e coloco só a matéria orgânica morta. Eu percebo isso. Quando eu coloco ela verde, Tati, eu sinto que ela fica muito mais bonita, a planta em si. A gente coloca a cobertura morta, a gente sabe que o solo não pode ficar descoberto, que a gente tem que estar, por exemplo, essa parte aqui que não está manejada, está assim mais amarelada, mas ela está toda coberta, entendeu? Ela está toda coberta, esperando o momento que eu for fazer o plantio nessa aqui, que vai de tempo em tempo, eu vou fazendo os combos da área, assim, né?
Mas aquela área ali onde ela fica com mais coisas verdes, Tati, onde eu vou desbastando, a planta, meu Deus, fica mais bonita, que eu percebo. Eu percebo que nela verde ela fica mais bonita. Na matéria orgânica. Agora, a diferença de uma para outra, como eu vou usando, eu não. Por exemplo, de bambu, eu vi que não deu muito ibope, não. Aqui eu tenho muito bambu. Aí eu já usei bambu, mas não deu muito ibope também, não. Não foi aquela coisa diferente, assim, não. O que eu percebo assim, Tati, ó, tá raleado esse milho foi raleado umas 5 vezes, até chegar nessa produção final dele. Eu coloquei muito milho. Quando ele chegou com 10 centímetros, deu uma ralhadinha. Quando ele já estava com uns 30, mais uma ralhadinha. Quando ele estava com mais ou menos 1 metro, mais uma ralhadinha. Para depois, quando ele cresceu mais, eu fui só selecionando os mais bonitões. Aí eu fui botando no chão, sempre fica com a matéria orgânica verde naquele canteiro. Eu percebo que fazendo assim, fica muito mais bonitas as verduras. Paula, a Juliana Xavier, ela pergunta como você faz a irrigação. Então, ó, como eu planto de tempo em tempo, assim, eu vou fazendo combos, eu faço linha de árvores a linha de árvores, sabe assim, Tati? Eu faço, ó, tantos canteiros, uma linha de árvore, tantos canteiros, uma linha de árvore. Eu faço assim e vou plantando. A minha plantação, quando tá novinha, eu tenho uma primeira aqui, essa aqui não tá dando para vocês verem aí, essa aqui, mas ela tem umas coisinhas pequenininhas plantadas ali. Essa daqui eu irrigo mais vezes. Mesmo assim, é uma vez ao dia, porque ela tem bastante matéria orgânica, morta no caso, que ela ainda tá pequenininha ali. Então, eu vou irrigando uma vez ao dia. Conforme ela vai crescendo, Tati, eu vou espaçando. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai espaçando. Quando fica igual tá o milho ali, ó, eu já nem preciso mais irrigar todos os dias, não. Eu irrigo uma vez, 2 dias, não. Já não tem tanta necessidade de irrigar assim. Então, o legal da agrofloresta é que você pode ir fazendo a sua irrigação de acordo com aquilo que precisa. Eu acabei de plantar um combo. A semana que vem é minha semana de plantio. Eu sei que todos os dias, durante 15 dias, eu vou irrigar. Depois, Tati, eu já vou espaçar. Chega uma hora que eu posso molhar só umas 2, 3 vezes na semana. Eu faço isso, é muito legal. Porque quando a pessoa faz o plantio, antigamente, quando eu fazia ciência agrofloresta, eu acabei de colher esse canteiro, aí eu quero já botar a muda aqui, sendo que do lado já tem uma coisa que está adulta, não precisava de tanta água, só que ela está do lado, entendeu? Então acaba que eu precisava irrigar toda a área novamente todos os dias, porque ficava tudo misturado. Na agrofloresta, não. Do jeito que eu vou fazendo eu vou fazendo meus combos de plantio, né? Então, eu sei que aquela linha que eu acabei de plantar, eu vou dar uma ênfase. E os outros, eu não vou precisar irrigar tanto. Então, eu vou reduzindo. Isso é muito legal também. Quando você planta nesse sistema, que você sabe que chega uma hora que você nem... Chega uma hora que você nem irriga, Tati. A verdade é essa. Porque ela já está adulta, depende muito menos. E outra coisa, o solo já está lotado de matéria orgânica, ela já está úmida. Você pode cavucar que está úmido. E isso é legal. Agora, quando você vai plantando espaçado, que eu vejo o pessoal colher o alface daqui, mas ali tem uma couve que já está adultaça, mas a alface está pequenininha aqui, ela tem que irrigar tudo de novo. Paula, agora uma pergunta minha, na verdade. Você já está fazendo, né? Você está fazendo a criação das galinhas aí, e o que você está fornecendo de alimento para essas galinhas, além da área de piquete que você deixa aí para elas fazerem rotacionada, o que você coloca mais de alimentação para elas? Então, Tati, eu no grupo tem um rapaz que faz o plantio de milho orgânico, né? Então, eu comprei o milho dele orgânico, comprei uma quantidade grande para eu poder ter aqui, porque da outra vez eu não comprei uma quantidade grande, fiquei desesperada, sabe assim? Foi acabando, foi me dando o desespero, porque eu aqui ainda não tenho volume, né? Como eu estou na minha área nova, estou me organizando para tudo isso, porque eu quero plantar tudo para fornecer para os meus animais aqui, né? Mas eu não tenho esse volume, então eu comprei o milho do grupo dos orgânicos, do rapaz do grupo, e as plantas daqui, Tati, eu também tiro para lá. Então, eu coloco daqui, para poder colocar lá. E uma coisa que eu quero plantar aqui, que eu já estou com as sementes, é o feijão guando. Que é um feijão, é uma punk, é um feijão muito rústico, muito fácil de cultivar e é proteico, né, Tati? Então, eu coloco. Mas você já me deu muitas dicas.
A minha bateria tá acabando, gente, tô desesperada. Eu só 5%, assim, ok. Mas se acabar, você já sabe, hein, Tati? Pelo amor de Deus, qualquer coisa eu entro no outro aqui. Então, eu tenho feito plantio para poder alimentar minhas galinhas. Então, eu tenho milho, tenho as verduras e vou plantar agora, vai ser o guando para poder dar essa proteína. Agora, eu apanho ainda com os animais, né, Tati? Porque não era uma coisa... eu não tinha, né? Eu não tinha. Uhum. E agora eu coloquei no sistema e eu preciso estar com eles todos orgânicos. Eu quero que esteja, ele está no meio da minha plantação, né? No final do milho lá é o meu galinheiro, não está dando para ver porque o milho tampa, mas é o galinheiro. Então eu quero fazer de uma maneira assim. Mas apanhei, no início eles tinham mais problemas com as doenças mesmo de ave. Mas aí eu comecei, Tati, eu comecei a fazer gengibre com limão, com açafrão, bati um monte de planta medicinal, e aí eu estou fornecendo para as galinhas também. Tati, elas não têm nada mais, é uma vez ou outra que tem, assim, entendeu? E daí a gente já até retira do galinheiro. Vocês estão vacinando elas, Paulo? Como é que está fazendo vacinação? Para poder dar isso, tem que ter, né, Tati, de tempo em tempo. Ótimo que isso. Tô apanhando com essa parte, tá, Tati? Isso é uma parte ainda que eu tô me adequando. Tô apanhando bem. Mas vou chegar lá. Já peço as dicas, aí depois eu leio o negócio, eu vejo, vou fazendo assim para poder colocar. Hoje mesmo eu colhi um monte de coisa, coloquei lá para as galinhas. Quando eu colho assim, as bananas também, a gente tira um tanto para as galinhas. Eu colho mandioca, boto para as galinhas. Você falou da folha da mandioca. Aí eu colho batata doce, um tanto vai para as galinhas. Então eu vou fazendo essa retirada. A mandioca, batata doce é da minha área antiga. Nessa daqui eu ainda não tenho, né? Banana, mandioca, batata doce, essas culturas assim mais longas, eu ainda não tenho aqui não. Tenho plantado, mas não tenho numa outra área antiga. Aí eu coloco para as galinhas. E elas estão indo bonitas, tá? Mas apanhando, tô apanhando. Que para mim é novo, né? Com certeza, mas é assim, né? Aprender testando, né, Paula? Eu falo. E por isso que eu pergunto muito para vocês, porque como vocês testam, vocês passam para a gente também o que está dando certo e o que não está dando certo, né? Eu fico testando, a gente vai testando tudo aqui, tem que ver. É ótimo. Nossa, a gente bota limão dentro da boca da tanda, eu faço um monte, trituro um monte de coisa, boto lá para minha galinha, o pessoal fala que elas consomem melhor que a gente. Eu falo, essa galinha está comendo melhor que a gente. Aí eu bato, eu coloco açafrão, coloco gengibre, eu coloco as plantas medicinais, eu coloco as tinturas que eu faço, eu misturo, eu coloco própolis, sabe, Tati? Então eu vou fazendo essas misturas e coloco para minhas galinhas. Elas comem tudo. Só come. Galinha tem ido como qualquer coisa. E todos os milhos orgânicos. Mas eu tenho um sonho que eu vi, que a linhaça também é muito bom, né, Tati? Com ômega 3, para poder aumentar e tal. Eu quero me organizar para isso daí. Isso. O andu aqui em Cruz das Almas, aqui na Bahia, é muito comum. Eles consomem muito. Então, é uma das plantas que também a gente está meio que tentando seguir para ter para os animais também, para as galinhas. Então, é muito fácil. Ele aceita muita poda. Uhum. Então, você pode podar muito. Na agrofloresta fica maravilhoso, porque ele aceita muita poda. Então, ele produziu, papapá, você está tirando, depois você pode podar, ele vai vir de novo. Uhum. Você não precisa tirar ele do seu sistema, você só vai fazer uma poda drástica. Ele rebrota de novo, vai produzir de novo, você consegue tê-lo. Na agrofloresta, você ter um ano é muito bom, que é o que eu quero ter aqui. Eu já estou com as sementes. Colhido um pezinho que tinha aqui mesmo. Ótimo. O senhorzinho que morava aqui tinha um pezinho já colhido dele. Aí agora eu vou começar a colocar no sistema, Tati, que ele aceita muita poda, fica maravilhoso para botar na agrofloresta. Sim. Ótimo. E muito mais fácil de lidar, né, Tati? E proteico, né? Tem bastante proteína, bastante. E teve os alunos aqui, alguns deles devem estar aqui assistindo. Eles fizeram uma ração com o feijão guandu e eles torraram, né? Porque você pode até dar ele cru, mas ele tem alguns fatores antinutricionais, mas quando você torra ele, você reduz esses fatores antinutricionais e o animal consegue absorver melhor, né? E aí eles torraram. E o cheiro é fantástico, Paulo, dá vontade de comer, de tão cheiroso que fica. Ô, Tati, você sabe que tem gente que faz café, né? Tem gente que faz café, tá? Da torra do guandu. Olha, não sabia. O cheiro fica maravilhoso, né? Muito bom o cheiro, muito bom. Você sabe que aqui a gente também faz até germinação do milho para as galinhas? A gente bota na água, ele germina, a gente tá com as galinhas. Maravilha. Elas estão comendo milho germinado. Então, elas estão muito bem, estão muito bem.
Ai, muito legal. Ô, Tati, eu adoro tudo isso. Eu adoro, assim, eu apanho muito, sabe? Mas eu acho que para quem curte, vale a pena, tem que ir para essa linha mesmo. É maravilhoso, assim. Ó, Uhum. espiritualmente falando, e assim por dentro, a gente se torna uma pessoa mais sensível, né? A gente se torna, não sei, diferente. É, Eu sinto que muitas coisas mudaram, sabe? Eu adoro, adoro tudo isso. E a gente também tem uma consciência da natureza, né? Uma consciência ecológica. Eu falo muito pro pessoal daqui, vocês querem que os animais produzam para vocês, vocês gostam de ovo, por que que a galinha então vai ter que ficar sofrida? Ela vai comer qualquer coisa? Ela vai ficar então só fechada? Você está querendo o ovo da galinha e ela tem que ficar sofrida? Não, tem que ser uma troca. Você quer é, o ovo da galinha, mas você tem que cuidar dessa galinha muito bem, porque ela está te dando uma coisa que você gosta. verdade. Então eu fico trabalhando isso com o pessoal, porque senão as pessoas querem que a galinha produza dentro de um quadradinho micro. Que sacanagem é essa? É, Não verdade. é, Bem isso. Tati? As pessoas querem produzir porquinho, mas querem ficar num lugar todo concretado. Essa não é a natureza dele. A natureza dele é focinhar tudo. É, Aí vai botar é a carne do porco, mas o porco está todo concretado. Ah, não. Tem que é, ser uma troca nas coisas, não são assim as coisas, né, Tati? verdade. E é o respeito, né? Se eu quero alguma coisa daquele animal, eu preciso ter respeito por ele, né? É, ué. Ele já não pediu para isso. É, A gente já está comendo. pois é. Você ainda vai fazer o bichinho pedir sofrer. Ah, não, não gosto também não, Tati. Acho que as coisas têm que ser. Nossa, e vou te falar, o sabor é outro, né? Os ovos daqui a gente vibra. Aquele laranja que parece que, meu Deus, consumiu só açafrão. Imagino. Deve estar maravilhoso mesmo. Aliás, para te falar em açafrão, também estou produzindo urucum para dar para as galinhas também. Eu Ótimo, quero que elas consumam. ótimo. Perfeito o urucum para elas também. Vai ficar, a gema também fica super vermelhinha, vai ficar delicioso. É. E até a pele, né? Não sei se vocês comem também a carne, mas a carne, até a pele do animal, ela fica mais avermelhadinha, mais amareladinha. Né? Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eles não me mandaram aqui, Paulo. Eu tô meio tensa aqui, que você falou que você está ficando sem bateria, mas... Eu estou com 4%, estou pensando em ver no meu outro telefone aqui, enquanto você vai falando, eu vou tentar abrir no outro aqui, tá, Tati? Tá. Mas se você quiser, acho que a gente já pode, se você quiser falar sobre, né, finalizar e tal. Ah, Ou, eu quero agradecer a participação, eu espero que o pessoal tenha gostado, como era para a gente poder falar mais da vivência, né? Então eu tentei falar um pouquinho mais da minha história na agricultura, que eu não tinha. então, acho que a bateria. Estamos aí, amo o que faço. E quem tiver querendo entrar nessa vida, não tenha dúvida, vá mesmo, produza seu próprio alimento, o que for excedendo vocês vão vendendo, e com isso vocês vão um pouco fazendo a sua sustentabilidade, né? Vocês vão fazendo girar aquilo que vocês comem, de acordo com o que vocês também plantam, vendem, e vocês consomem, e assim vai fazendo esse ciclo. Sim, eu sou uma incentivadora. Toda vez que o pessoal fala para mim que começou a produzir porque curtiu, porque gosta das coisas que eu faço, então eu fico muito feliz. Eu espero que vocês também façam isso. Quem tiver medo, assim como eu também tive no início, perca esse medo, vai, faça. Comece pequenininho, daqui a pouco vocês vão estar aí enorme. Eu comecei com uma área com 10 mil metros quadrados, Tati, agora eu estou com 300 mil metros quadrados aí para poder ter esse desafio enorme na minha vida. Não fico ansiosa, né, por causa disso, sim, mas eu sei que o meu objetivo é esse, mas eu tenho todo um caminho para poder seguir, e nisso a gente vai analisando, vendo as posições do sol, o que, que eu tenho em mãos para poder fazer, corro atrás também de mudas, né, tem projetos que doam mudas, eu pego mudas, sabe, Tati? Vou tentando associar com tudo isso daí, para que o custo fique mais baixo, para que eu consiga passar para as pessoas algo com custo mais baixo, porque toda vez que eu coloco algo com custo mais alto, meu produto fica também um valor maior, né, Tati? Tati, eu fico batalhando para que seja bom para todo mundo.
Eu quero que ele é bom para a saúde, é o que a gente fala o tempo inteiro, que é o que precisa ser, mas não fica acessível para todo mundo. Então eu fico o tempo inteiro batalhando com isso. Por isso que eu fico tentando o tempo inteiro o quê? Fazer com que o meu custo seja baixo. O que eu posso fazer para o meu custo ser baixo e que eu consiga fazer o meu produto ter um custo mais baixo, para que as pessoas tenham mais acessibilidade a um alimento sem químicas. Porque a gente vê que, às vezes, as pessoas querem consumir, mas não tem muita condição para isso, né, Tati? Ainda é alto o valor. Apesar de muitas coisas estarem acessíveis, ainda é alto o valor para muitos. Então, eu fico batalhando para que eu consiga. Por isso das punk. Por isso de oscilar o valor daquilo que demanda menos, daquilo que demanda mais. Você tem que dar um leque para as pessoas, né? E daí o público que vai estar ali, ele vai ver o que ele pode acessar, o que dá para ele, mas ele também pode. Aí é isso, a minha experiência de vida é essa. É uma nutri-agricultora que trabalha com as plantas medicinais. Eu digo que hoje eu também sou nutricionista. Mas quando você está numa plantação dessa, acaba que você faz tantas coisas, né, Tati? Você trabalha com as punk, você acaba trabalhando com os cosméticos, então você acaba fazendo o seu sabonete, você acaba fazendo a sua pomada, você acaba fazendo o seu shampoo, você acaba fazendo Nossa, você acaba fazendo as suas coisas, né? Você é um outro mundo, né? Você vai entrando muito nesse mundo natural, que é maravilhoso. Então, eu também sou nutricionista. Sou nutricionista, sou agricultora, eu sou aquela que trabalha com as plantas medicinais, eu sou aquela que trabalha com as punk, eu sou aquela que faz os cosméticos naturais, que mexe com a culinária, e aí vai indo, Tati. Deixa eu aproveitar e falar, gente, que a Paula, a gente fez esse curso, né, de agrofloresta junto, e depois eu fiz vários cursos com ela. Vai falando aí, mas deve acabar, tá? Vai lá. E aí depois eu fiz uns cursos de fitoterapia, né, com a Paula, e a gente teve mais contato. E aí a Paula é assim, gente, ela quer passar tudo que ela faz, que ela aprende a fazer, ela quer passar para a gente, ela quer passar para o outro. E aí a Paula tem no Instagram dela, ela apresenta várias lives, explicando várias coisas, né, mostrando várias coisas, passando várias receitas. E vocês têm que ver, gente, a empolgação da Paula. Quando a gente faz alguma coisa que ela ensinou para a gente, mostra para ela fica extremamente empolgada, toda feliz. Então, assim, a gratidão dela ter essa paciência, né, e essa oferta, né, de passar todo o conhecimento que ela tem de forma mais simples possível, né, de pensar que o outro, né, merece também um alimento saudável, né, num preço justo, né, que a pessoa, que seja acessível para essas pessoas. Então, agradecer a Paula por tudo isso, né, por essa, né, ser tão aberta e querer tanto passar os conhecimentos para todos, assim. E aí falar com vocês, se vocês quiserem seguir ela no Instagram, vocês vão ver que tem lives fantásticas lá dela, né, passando várias receitas, falando de várias punks, falando dos fitoterápicos, né, então é interessantíssimo essa vivência que ela consegue ter e passar para a gente, né, então eu queria agradecer, eu acho que a bateria dela acabou, mas eu fico aqui também agradecer vocês que assistiram, né, se alguém quiser falar alguma coisa, algum dos alunos, falar das nossas próximas lives, né, se tiver alguém, Éder, Federica, Jane, alguém quiser falar das próximas lives, falar do canal do YouTube, né, e chamar vocês para as próximas. A gente vai estar sempre tentando buscar assuntos interessantes, assuntos relacionados com a agroecologia, assuntos que devem ser falados, que precisam inquietar a gente para a gente buscar sempre o melhor. Bom, algum aluno quer falar da live, das próximas? Ei, pessoal, aqui quem está falando é Éder, obrigado pela participação de todos. A Paula disse lá no YouTube que está acompanhando por lá. E o pessoal também está pedindo, professora Tatiana, o endereço de Instagram dela, como é que a gente pode encontrá-la lá? Deixa eu procurar aqui e coloco aqui no chat, tá? Bom, enquanto isso, eu também vou compartilhando com vocês as nossas próximas lives. Esse é um projeto inédito aí, dos professores em parceria com a comunidade estudantil do curso de Tecnologia em Agroecologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Esse foi o nosso terceiro encontro com a Paula, né? E semana que vem vamos receber o aluno egresso, né? O Cláudio Lisboa, que vai tratar sobre o tema de educação, agroecologia e segurança alimentar e nutricional. Vai ser no dia 6, quinta-feira. Seguindo na outra semana, né? Nessa primeira versão do projeto, nós estamos fazendo lives semanais, sempre às quintas-feiras, às 3h30 da tarde. Então, recapitulando, semana que vem teremos Cláudio Lisboa, trabalhando com o tema Educação, Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional. Na semana seguinte, dia 13 de agosto, teremos uma professora do curso nosso de Agroecologia da UFRB, trabalhando com o tema de Agroecologia, Gênero e Racismo. E a última live dessa primeira fase do projeto, tão esperada, né? Vamos receber a Márcia e Karen Hansen aqui conosco no nosso canal da Agroecologia UFRB, certo? Ela está com o tema reaproveitamento de resíduos orgânicos na agricultura. E, bom, visitem nosso canal, novamente compartilho com vocês Agroecologia UFRB, mais novidades virão. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Éder, eu coloquei aqui no... Isso, eu ia perguntar no Instagram do coletivo acadêmico para passar para as pessoas que estão interessadas em, né, poder participar das próximas lives, né? Vai ser sempre divulgado lá no Instagram. E obrigado pela presença de todos, né? Obrigado por participarem. A gente convida para as próximas lives vocês participarem também. Bom, muito obrigada, gente.